Olá, meu público querido do Vendendo com Você. Estamos de volta com o apoio da DevMaster, da Agile ERP e do Link Vendas para conversarmos hoje sobre uma transformação. Sabe aquela transformação para melhor que acontece de dentro para fora que você está buscando? Ainda mais nessas épocas de final de ano, que a gente repensa as nossas atitudes, pensa como foi o nosso ano, de que forma a gente pode melhorar o ano que vem. Muitas vezes a gente espera que tudo aconteça ao nosso redor, mas não mexe um dedo para se transformar. Por isso, hoje a nossa convidada é a Raquel Renostro. Ela é coach e ela vai apresentar aqui para Guaporé uma oportunidade de uma imersão transformadora. Raquel, é um prazer te receber. Vamos começar te apresentando. Eu sei que você já é muito conhecida dessa área de empresas, empreendedoras, em palestras, mas para as pessoas que não te conhecem, eu gostaria que você se apresentasse e seja muito bem-vinda ao Vendendo com Você. Então, boa tarde, Michele. Agradeço a oportunidade de estarmos juntas, né? Então, vou me apresentar para quem ainda não me conhece e para quem já me conhece também. Então, eu sou Raquel Renostro, sou filha amada de Deus, sou filha do seu Desidério, da Dona Lourdes, irmã do Rodrigo, mãe da Bruna, namorada do Júlio César, empreendedora, coaching, master coaching, mas acima de tudo, né, vivendo diariamente a missão de agregar valor na vida das pessoas e de fato, né, essa mudança, assim como você falou, precisa começar de dentro para fora, né? Nada vai acontecer ao nosso redor se primeiro não acontecer dentro da gente, né? Você trabalhando com pessoas, você buscando essa transformação desde sempre, a sua formação em coach, vamos falar um pouquinho dessa área. Você sempre trabalhou com isso? Não, na verdade, até no ano passado, até na pandemia, né, eu atuava como consultora empresarial, mas um dia, assim, conversando, né, como eu sempre te falo, né, pedindo sempre a tua permissão para falar da minha história e para falar da minha fé também, nada daquilo me preenchia como pessoa, como ser humano, mesmo que eu ganhasse um retorno financeiro, que aquilo me mantivesse, né, financeiramente, Uhum. como ser humano, como pessoa, aquilo não me realizava, né, então eu estava buscando alguma coisa que de fato desse sentido para minha vida, né. E foi através do Instagram, né, que eu conheci o Paulo Vieira, o Dr. Paulo Vieira, né, e aí iniciou essa minha jornada nessa, metodologia, nesse processo de transformação, né. Conheci a Febracis, e aí foi através do método CIS que aconteceu muito dessa transformação. Já havia feito muitos cursos na área de desenvolvimento pessoal, né, já atuava na área Uhum. com pessoas, mas algo que ainda não me preenchia, né. Então ali fiz o método CIS. O que foi o método CIS para mim como pessoa, como transformação pessoal? Ali eu entendi que tinha aquele algo a mais que eu pudesse trabalhar e de fato aquilo me agregasse como pessoa e também aquilo faria diferença de fato na vida das pessoas, né. E aí eu iniciei também o formação em coaching, né, fiz 3 métodos CIS seguidos, né. Nossa, foi uma maratona, então. Isso, fiz o primeiro, né, aí eu decidi, né, que a vida que eu estava levando não era algo que eu iria dar continuidade, não condizia com meus princípios, com meus valores, né, e de fato eu acredito que estava muito afastada de Deus, da minha essência verdadeira, né, e quanto mais a gente se afastar dele, mais distante da nossa essência verdadeira, da nossa conexão com o interior da gente, né. E aí fiz novamente outro método CIS também, ali fiz essa transição de carreira, porque foi todo um planejamento, eu precisava dar sequência nessa jornada sim, mas precisava me aperfeiçoar também para isso, tá. Já tinha feito formação em coaching fora dali, mas para atuar como coaching, né, eu via que ali tinha algo um pouquinho mais profundo, mais do que falar era viver tudo aquilo de Exatamente, tem fato, que ter a né. verdade do que se fala, né, do que se prega, do que se ensina, senão cai no vazio. De vazio para Isso. vazio não vai dar certo. Então Aquela você precisa congruência entre aquilo que eu exatamente, falo e aquilo que eu vivo de fato, para que se tenha autoridade também em falar exatamente. da nossa história, em falar da nossa vida, precisou existir essa transformação primeiro, né. Sabe, eu ouço muito falar e todos nós acho que já nos perguntamos, né, a que viemos, qual é a nossa missão. Muitas vezes nós somos tomados por esse vazio existencial, como se não tivesse uma meta, um objetivo, um sonho a ser buscado. Muitas vezes esse vazio ele está na nossa área profissional, muitas vezes esse vazio está na nossa área pessoal, familiar. E quando não está em equilíbrio, não adianta. A gente tem que encontrar esse equilíbrio entre a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional para conseguir realmente ir adiante com o objetivo. Que vazios você sentia que te incentivaram a buscar essa transformação?
principalmente na vida pessoal, né? Como ser humano, como pessoa, como mãe, né? Eu acho que por tantos momentos eu machuquei tantas pessoas próximas a mim, que aquilo também me machucava por dentro. Você se dava conta ou você se deu conta depois? Eu me dei conta depois, eu não tinha essa clareza ainda, essa consciência. Eu percebia que machucava as pessoas, mas também não sabia como agir de forma diferente. E nisso o coaching também traz muito significado. Por quê? A gente passa a entender onde nós estamos, aonde nós podemos chegar, traçando metas, traçando objetivos, entendendo o que nos impede, né? Potencializando as nossas habilidades também, né? E trabalhando razão e emoção para que a gente seja pleno de fato, abundante em todas as áreas da vida, ter essa vida sistêmica, né? Esse olhar assim para todas as áreas da nossa vida, para que eu possa ser de fato, né, plena, realizada, né? Seja no meu espiritual, seja no meu profissional, seja no meu financeiro, seja também na minha saúde, né? E também agregado a tudo isso, o nosso emocional, né? Os nossos parentes, os nossos filhos, essa é a vida sistêmica, essa é a vida extraordinária que a gente fala, né? E como é que a gente pode atingir isso? Primeiro nos conhecendo, voltando esse olhar para nós. Se eu não tiver essa clareza, essa consciência, e para mim estar falando isso, também vivi nessa jornada toda, esse meu processo individual, também tenho atendimento individual. Foi né? dolorido? Bastante, bastante. Eu acho que nenhuma mudança, nenhuma transformação, ela não vai ter dor, né? Porque aí eu vou ter ainda realmente mais clareza, mais consciência do que eu fiz. E quantas pessoas ao longo dessa jornada eu machuquei? Quantas pessoas que eu poderia ter amado mais, ter estado mais próxima? De verdade, De não é? verdade, Sem aquele né? interesse, sem buscar algo Isso. para si, simplesmente a generosidade, o amor. Eu gosto de duas metáforas. A primeira é da pipoca, que todo mundo conhece, né? Que a pipoca ela só se transforma quando jogada aí no calor. E uma outra que fala sobre o sapo que foi cozido, né? Se você jogar um sapo, uma rã na água escaldante, ela automaticamente ela vai pular para se salvar. Se você colocar ele aí numa aguinha fria, que vai ficando morninha, que vai esquentando devagarinho, quando ela ferver, que ele não tem mais salvação, é tarde demais. E a gente vive uma vida morna, uma vida que vai, de repente, nos prejudicando, nos matando por dentro, sem nos darmos conta. Às vezes, uma prova de fogo é o que realmente faz a gente florir, se transformar, desabrochar. Como é que esse método funciona e como é que ele consegue atingir esse objetivo? Tem muita gente cética com relação a isso também, né? Sim, com certeza, então. São transformações, eu digo, vividas por inúmeras pessoas ao longo de mais de 23 anos. Nossa, dessa uma trajetória, história. né, que tem toda a Febracis aí. E como eu estava te falando, por exemplo, o método CIS não é a primeira vez que ele está acontecendo, né? Já vieram 228 edições antes desse. Então, Nossa. é algo que de fato faz muita diferença na vida das pessoas. Como é que isso é vivido? Porque muitas vezes, como você disse, as pessoas por dentro já não têm mais vida, né? E se eu não tenho vida por dentro, como é que eu vou interagir nos meus relacionamentos, na empresa onde eu estiver atuando, ou mesmo com a minha família? Qual o significado que isso tem se dentro de mim eu já não vivo mais? Né? E muitas vezes a gente se deixa levar porque acha que isso é normal. Mas é normal até quando viver assim? Nós estamos muito apegados ao dinheiro, ao retorno financeiro. Daí as pessoas nos perguntam, não, depois que a Raquel fez essa transformação através do método CIS, agora ela está rica, então é isso que deixou ela feliz. A gente pensa muito em sucesso, em felicidade, atrelado a grandes ganhos, atrelado a dinheiro guardado, ou seja, aquela estabilidade, aquela segurança. Como é que funcionou essa questão para você? Olha, eu entendo que assim, olha, pode ser que talvez os desafios de hoje sejam ainda maiores dos que eu já tive, tá? Porque o nível que eu estava, eu já não estou mais. Mas hoje eu busco coisas maiores, então eu tenho que primeiro me planejar mais, né? Segundo, também investir mais tempo, mais conhecimento. Cada jornada, cada momento que a gente vive, nós estamos nos preparando para algo, né? Então, se eu quero algo maior na minha vida, eu preciso me preparar mais, eu preciso buscar mais. Então, talvez hoje eu tenha muito mais investido do que tido esse retorno ainda, porque de fato, primeiro eu preciso me preparar para viver tudo isso. Mas você está plena nessa caminhada. Com certeza, hoje eu tenho plena certeza de que o que eu faço hoje me realiza como pessoa e é isso que eu quero fazer pelo resto dos meus dias, né? Essa é a certeza que eu tenho hoje, né? Tanto que eu adquiri também essa franquia, hoje eu sou franqueada da Febracis, porque de fato é algo que deu sentido para minha vida, para minha família, falando de mim um pouquinho também.
Num primeiro momento, quando eu fiz o primeiro método CIS, na questão de relacionamentos também, eu acho que eu resgatei ali o meu relacionamento, porque até ali eu entendia, o problema sempre foi os outros, né? Mas eu vou fazer alguma coisa, tá, tudo bem. Até onde o problema está nos outros? Exatamente. Quantas vezes eu tinha olhado para mim e percebido que eu também machucava, que eu também não era legal, que eu também poderia fazer diferente. Mas é mais fácil a gente olhar ao redor, o problema vai estar na outra pessoa, né? Ela precisa mudar, né? E quando eu me dei por conta, eu percebi o quanto eu tinha que mudar, o quanto eu precisava viver essa transformação de fato. Você acha que serve esse método para aquela pessoa que nesse momento está dizendo, eu não preciso disso? Porque quando a gente está meio cego, a gente acha que não precisa. A pessoa que sabe que precisa evoluir, tudo para ela é aprendizado. Ela está aberta a tudo. Aquele que já acha que sabe tudo, ele não está aberto a nada. Exatamente. E também eu digo, mesmo que a tua vida esteja de uma maneira assim, legal para ti, eu sempre digo, não há nada não há nada tão bom que não possa ser ainda melhor, né? E para aquelas pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, por inúmeros motivos que a gente vive hoje, né? Da parte externa que nós convivemos, né? Quanto isso pode ser melhor? Porque primeiro tem que estar bem dentro de mim. Quando eu estiver bem comigo mesma, lá fora nada é problema. Lá fora nada vai me afetar ou de forma tão drástica, né? Porque eu vou estar preparada. Principalmente na questão emocional, tá? Ali a gente trabalha muito forte também. Todo esse treinamento, na verdade, ele é ministrado pelo Dr. Paulo Vieira, né? Exatamente o que eu ia te perguntar. Como é que acontece esse treinamento? Como é que o Paulo Vieira consegue ministrar esse treinamento aqui em Guaporé? Aliás, aproveitem para seguir o perfil dele, porque realmente é muito conhecimento, sabe? Só o fato de você estar lá, de você estar acompanhando os vídeos dele, as mensagens, a gente já se sente melhor. Mas como é que ele consegue coordenar isso? Então, ele sempre escolhe, na verdade, um local em específico. Nesse momento vai ser em Orlando, tá? E transmitindo para todas as unidades ou cidades, tá? Aqui nós temos a possibilidade de fazer na SIC em Guaporé, que foi uma das cidades, eu digo, escolhida por Deus para estarmos juntos, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E daí todo esse treinamento é ministrado por ele. O que ele vai estar falando e focando nesses 4 dias de imersão? Inteligência emocional, reprogramação de crenças, gatilhos mentais, vícios emocionais e neurociência. Então, quem precisa disso? Acredito que todos nós, né? Todas as pessoas, independente do momento que você esteja vivendo. E mesmo assim, desafio mais as pessoas que estão em momentos desafiadores, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam financeiros, sejam emocionais. É para você estar junto, né? E, por exemplo, lá na minha casa, eu tô passando por um momento difícil com meu marido, com a minha família. Se só eu for, vai ser tão bom quanto ele ir comigo? É possível ir num grupo, numa empresa, ou seja, uma equipe, um líder que depois possa repassar? Vai servir para mim, para as pessoas que de repente não são empreendedoras, para sua vida pessoal? Vai servir para a empreendedora que está nos acompanhando, costuma nos acompanhar nesse canal? São públicos separados ou todo mundo junto? Como é que acontece isso? Todas as pessoas podem ir. Por exemplo, assim, você acha interessante que a pessoa que esteja junto com você acompanhe a tua evolução? Que ela também esteja junto. Numa empresa, pode ir um grupo, pode ir os líderes, pode ir os gestores. Quem tiver a disponibilidade, tenho certeza que vai sair transformado, né? Afinal de contas, é uma imersão, né? São vários dias vivendo toda essa transformação junto. Como é que é a rotina dessa imersão? Como é que acontece esse encontro? Que horas ele acontece? De que forma são as dinâmicas? Então, ele inicia no dia 8, né? Às 15 horas, até o horário sempre de finalizar, é sempre de acordo com o que eles nos determinam, né? Quando eles encerrarem lá, o Dr. Paulo Vieira parar, a gente para aqui também. 1h da manhã, talvez 2h da manhã. Na sexta-feira, então, a gente retoma, né? 11 horas da manhã. E a gente vai até 2h da manhã, talvez um pouquinho mais. O lanche, o almoço, vocês não se deslocam de lá ou tem esses horários livres? Tem a possibilidade de fazer todos os lanches, tudo no local, tá? Quem é daqui e quiser sair alguns minutinhos, também é um tempo que a gente tem estipulado, né? Pode estar saindo, mas é também momento de fazer network, né? De estar conhecendo outras pessoas, outros negócios também que podem estar surgindo ali, né? Falo por mim, porque em muitos momentos também tive essa conexão e foi importante, né? Você mudou literalmente a sua vida, né? Porque ao seu redor tudo mudou também. A própria profissão acabou mudando, se transformando. Quando você chegou aqui, você falou de Deus.
E aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas é um evento religioso esse, né? A gente vai lá por causa de uma religião. E eu acho incrível, as pessoas que precisaram de grandes transformações, elas precisaram de Deus. E não importa o nome que elas deram para Deus. Deixa eu te contar que lá na rádio onde eu trabalho, a gente faz um trabalho de quinzenalmente com o grupo Alcoólicos Anônimos aqui de Guaporé. E toda vez que eu entrevisto e converso com eles, eles contam a própria história de estar lá no fundo do poço, sabe? De simplesmente ter machucado todo mundo ao redor, de estar desacreditado ao ponto de pessoas muito próximas, uma esposa, um filho, terem desistido. E que o primeiro passo tem que ser dado por eles. E esse primeiro passo, primeiro a aceitação do problema e o segundo, encontrar uma espiritualidade. Sempre digo que Deus habita dentro de nós. Então, essa conexão não está ligado a uma religião, está ligado a justamente essa conexão com algo superior. Isso, com certeza, não tem nada a ver com religião. E sempre que eu falo da minha história, né, eu peço para falar de Deus também, né, porque essa é a minha fé. Mas eu respeito a fé de cada um, né, e não tem nada assim de religioso nesse evento, né? Tem a ver com espiritualidade, sim, com fé, né? Com mudança de vida, com transformação. Para mim, ela veio através de Deus, né? Deus tem tantos nomes, né? Então, exatamente, assim, o nosso Deus, ele vai estar lá com a gente, nos acompanhando nessa mudança. Porque não crer em algo é não acreditar na própria transformação também nesse momento, né? Que é aquela força maior que nos guia, que nos faz ir adiante, que nos faz ter um propósito de vida, um porquê estarmos aqui. Tem um número limitado de pessoas para participar dessa edição aqui em Guaporé agora, no mês de dezembro? Um número limitado? Acredito que não. A gente tem algumas vagas, né? E dentro disso é que a gente vai estar trabalhando, tá? Mas número limitado, a princípio, não temos. A gente tem um espaço bem bacana para estar trabalhando. Ainda temos algumas vagas, tá? Nesse período que a gente está entrando, né? Mais próximo também da data, né? As pessoas vão se inscrever, vão participar e a transformação vai acontecer. Vai acontecer. Com certeza, acredito muito nisso. Se isso foi possível para mim, eu acho que todas as pessoas também podem, né? Então, obrigada por ter estado conosco, por repassar a tua experiência pessoal, que eu acho que isso valida muito toda essa transformação, ter uma história própria para contar, dizer, olha, aconteceu comigo. Eu acho que isso realmente deixa as pessoas muito mais crentes de que também com elas vai acontecer, porque nós estamos vivendo um período bem tumultuado, então acreditar que a mudança está dentro da gente, né, já é o primeiro passo para ir lá se inscrever e participar. Raquel, muito obrigada pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade, sucesso, e a gente te espera também com novidades sempre que você tiver algo a oferecer para nossa comunidade. Obrigada. Então, muito obrigada, gratidão também pela oportunidade, né, e fica o convite para estarem juntos também no Método CIS Guaporé Cidades, né? Muito obrigada. Até o próximo, gente. Obrigada, Raquel. Obrigada.